Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui no estúdio para falar sobre um assunto muito legal. O programa Pessoas e Negócios, sempre trazendo novidades, uma dica ou informação importante para você. Hoje o tema vai ser esporte, educação e transformação. O voleibol é um dos esportes mais praticados no Brasil e ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança. E para falar sobre esse tema, está aqui nos estúdios o professor, vou até ler o nome dele completo aqui, Evandro Tavares de Almeida, mais conhecido como Eva. Muito legal ter você aqui com a gente, espero que você goste de ficar nesses momentos aqui falando um pouquinho do que você mais ama hoje, né? Que é o esporte. Tudo bem, Miriam? O prazer é nosso. Muito legal ter o convite que vocês fizeram, a gente ficou super feliz de ver o nosso projeto crescendo na cidade, sendo reconhecido, e é uma honra estar aqui e poder também conhecer o espaço de vocês, o trabalho de vocês, muito legal. Bacana. Então conta pra gente, parece que tudo começou lá atrás com o senhor Adelmar, mais conhecido como Jacaré. Isso, é a nossa história do Família Voleibol, né? O nome é Família Voleibol, tem dois motivos, né, específicos, porque o meu pai e minha mãe jogavam vôlei na faculdade. Então, eles casaram e tiveram a ideia de ter 6 filhos para montar um time de vôlei. Na verdade, eles gostavam de criança, e aí somos em 6. E mais para frente no voleibol entrou o líbero, né? A gente brinca que aí ele adotou um, nós temos um irmão do coração, que é o 7º filho. Então, a equipe é completa, todos jogam vôlei, né? Eles trabalham com voleibol. E o Família Voleibol, em frente à nossa casa, a gente jogava na rua mesmo, no asfalto, colocava uma rede e jogava vôlei ali na rua, na vizinhança, vinham gente de outros bairros jogar, e quando queriam identificar onde que iam jogar, era a casa da família, aquela família do vôlei. Aí, na verdade, o projeto iniciou em Santos, virou Família Voleibol. Olha que legal, então vocês são super conhecidos lá em Santos como Família Voleibol. Isso, e aí? Em Santos o projeto já tem 10 anos, né? Bacana. Aqui em Atibaia a gente está engatinhando, nós estamos aqui, vai fazer 3 anos em junho. É isso mesmo, para quem não sabe, tem Família Voleibol aqui em Atibaia. E depois, se você ficar interessado em saber mais informações, a gente vai deixar depois uma informação de como localizá-los. Mas muito interessante a gente poder passar isso para vocês, pais principalmente, o quanto é importante incentivar a criança a praticar um esporte. E o voleibol ele é completo, né, professor? Isso, é um esporte diferenciado, né, por não ter contato físico, então tem menos divergência entre os atletas, e é a paixão nacional do feminino, né? É o segundo esporte praticado no Brasil, tem o futebol, que é dos meninos, e acaba que as meninas poucas jogam futebol, então acabam migrando mais para o vôlei. Mas a gente tem equipes também masculinas, tem bastante. Eu pratico voleibol desde os 8 anos de idade, embora era meio obrigado na nossa família jogar o voleibol. Aqui em Atibaia nós estamos com 3 unidades, né? A gente atende o Imperial, Cerejeiras, e recentemente em novembro, agora 2025, a gente montou a unidade do Centro. Grande, é um ginásio na verdade, né? É muito grande, muito bonito. Eu estive lá, inclusive você pode ver imagens aí do local, como é gostoso e como remete a gente, até que é mais velho, para aquela coisa de campeonato de escola. Eu senti isso quando eu estive lá, aquela gritaria, aquela empolgação, digamos assim, do pessoal, me remeteu aos momentos que eu jogava voleibol na época de escola. Então é muito gostoso o ambiente também, né? Sim, ali é um clube, né? Sim. As crianças ficam à vontade, ali os pais assistindo o treino. E você falou da importância do esporte, né? A gente sempre trabalha com os pais para eles diferenciarem, porque o esporte tem várias vertentes, né? E a gente trabalha com 2 braços do esporte, que é o recreativo e o competitivo, que tem uma grande diferença, né? Então, quando a criança está ali no esporte recreativo, está fazendo uma atividade física, ela está iniciando uma modalidade, aprendendo os fundamentos, tendo interação com outras crianças da mesma idade, recebendo orientações do professor, tudo aquilo que a escola também, a vida acadêmica trabalha, mas de forma recreativa. Uhum. A criança se atrai e algumas vão desenvolvendo habilidades, tem alguns com dons, né, que acabam sendo diferenciados e aí acabam, migrando para a vida competitiva, que é um mundo totalmente diferente, porque você começa a buscar resultados,
você acaba exigindo mais do teu corpo, então o preparo físico é diferenciado entre o aspecto alimentação e principalmente o que a gente tem visto mais, principalmente nessa geração que usa muito a internet, fica muito tempo nas telas, é a força emocional. É lidar com as frustrações, com a derrota, com a vitória, com uma não convocação, de não atingir aquele nível. Então isso é um preparo que eu falo para os pais para a vida. Porque a vida é assim, às vezes você está num emprego, numa universidade, você não consegue atingir alguns objetivos, o que você tem que fazer? Levantar a cabeça, continuar trabalhando, investindo no teu futuro. Então, o esporte competitivo, ele é base para a formação do caráter e forjar crianças em pessoas fortes para a sociedade. Que hoje a gente tem uma dificuldade de concentração, uma dificuldade para a criança estudar. E além do mais, isso ajuda também na vida acadêmica. Por quê? Porque ajuda no desenvolvimento do cérebro, na concentração, na disciplina, nas regras. Então o esporte competitivo é totalmente diferente e ele acaba buscando maior empenho das crianças e dos pais. Isso que eu ia inclusive te perguntar, porque assim, o esporte ele tende a gerar uma responsabilidade maior, né, na criança, no jovem, porque ele tem que se superar a si mesmo, porque ele está aprendendo e ele quer, essa coisa da competitividade é importante para o crescimento dele, como o professor falou. Mas existe esse feedback dos pais? Você tem esse feedback dos pais de quanto ele, de repente, o aluno, o esportista melhorou na escola ou em casa? Eles passam isso? Como Sim, que funciona? a gente tem experiências de atletas que tinham crises de ansiedade, timidez, e no esporte competitivo começou a melhorar. Teve atleta nosso que precisou passar um período por terapia para poder jogar. Então, o que podia fazer? Eu não consigo jogar porque eu fico nervosa. Sai do esporte. Não. Foi fazer uma terapia, pediu ajuda, a gente acompanhou. E aí você vê a evolução da criança entrando em quadra, superando aquela dificuldade. É para a vida. Então, é algo que a gente tem o feedback dos pais. E quanto às notas, o rendimento, eu sou professor de matemática também, eu fiquei 22 anos em sala de aula e eu vi o declínio do desenvolvimento cerebral da criança. Então, quando você trabalha a coordenação motora, todo esse aspecto do esporte, ele ajuda também na vida acadêmica. E aí, no Família Voleibol, por exemplo, os atletas de rendimento nos apresentam as notas. Por quê? Não é para discipliná-los, castigá-los, mas para que eles saibam que a importância das duas vidas, esportiva e acadêmica. Sim. Então, há essa necessidade e há evolução na escola, às vezes até por interesse, né? Se você não tirar nota, você não vai poder viajar no jogo. E aí a molecada começa a correr atrás, se esforça, não fica fazendo besteira na escola. Então, é um trabalho em conjunto, em prol da sociedade. Quem ganha com isso é a família, né? E a sociedade também com a preparação das crianças. E claro que a gente sabe que hoje essa questão, qualquer coisa, né? Qualquer esporte ou atividade que você possa tirar um pouco a criança da frente das telas, isso é muito importante, né? E eu acho que com isso a gente vê que eles ali não tem essa de ficar olhando o celular, não. Tem que ficar focado, tem que estudar, tem que treinar e interagir com os amigos. Então, essa coisa social também é bem bacana, né? Porque acaba contribuindo. É fundamental. Eu já vi a evolução disso, desse aspecto que você citou. O ano passado, eu ainda estava atuando, né? E foi proibido o celular na escola. Ótimo. Já mudou. As crianças jogando xadrez, no pátio fazendo atividade física, interagindo. E um ano antes, 2024, era todo mundo sentado na arquibancada, no pátio, com o seu lanche e seu celular. Era um outro mundo. E isso foi assertivo, porque ao proibir o celular dentro da escola, você abriu o campo do desenvolvimento, da interação. Então, e o que eles estão fazendo? Praticando esporte. Jogam maltinha, jogam vôlei, jogam futebol, molecada, os meninos sempre batendo uma bola, tudo. Então, isso é muito importante para nós. Sim. Lá no seu ginásio, existe uma... Qual é a idade para começar, assim? Existe? Isso é um ponto importante, Miriam, Sim. porque eu comecei muito cedo o voleibol, né, com 8 anos. Meu irmão tinha 9, nós somos os mais velhos, então minhas irmãs vieram até mais cedo, tal. Todas vieram depois, jogando. E, de repente, algum estudioso
percebeu que a coordenação motora do voleibol ela é mais fina, ela é mais precisa. O cálculo distância-tempo do espaço, da bola chegar em você calcular um movimento, ele era mais aprimorado. E aí colocaram aí na sociedade que o esporte deveria começar com 12 anos. Isso foi uma grande perda no Brasil. Por quê? Porque quando o menino está começando com 12 anos, ou, por exemplo, vôlei masculino, ele percebe que não joga bem bola, ele vai pro vôlei. E aí é tarde. Entendi. Então, desde o nosso início, por causa da nossa história, a gente sempre soube do Kids. E não tinha espaço para isso, porque os adultos e as competições tomavam as unidades do Imperial e do Cerejeira. Então, a gente tinha uma turma Kids. Então, agora, de 6 meses para cá, nós estamos com 5 turma Kids, de 6 a 10 anos, ou seja, a gente está antecipando a iniciação do voleibol na cidade, uma procura absurda de meninos e meninas, e isso vai fomentar atletas para o futuro da cidade, vai movimentar. Temos bons atletas na cidade, tivemos bom time, participávamos de competições de paulista, tudo, mas vai aumentar isso, vai ampliar o número de projeções de potencial, de atletas com dom e potencial de evolução. Então, o interessante é isso. E hoje, eu saí do ginásio agora há pouco, a gente já está procurando abrir uma nova turma aqui, porque a procura está muito grande, está sendo um sucesso de 6 a 10. Então, normalmente começavam com 12. Se a família não iniciasse no vôlei, a família gostava, ou um condomínio, ou na escola, a criança não jogava, porque não podia iniciar antes dos 12 anos. Então isso é interessante, porque é uma visão antiga que foi perdida na linha do tempo, mas agora está sendo resgatada, principalmente aqui em Atibaia, com a Família Voleibol. Bacana. E sobre essa preparação, vocês também preparam para campeonatos? Tem essa coisa com foco mais profissional também, para preparar? Isso. Como é que Boa pergunta, porque o nosso DNA, o meu DNA é de campeonato. Certo. Eu não dou aula em escolinha. Eu não consigo. De repente a criança está ali aprendendo, daqui a pouco eu já estou cobrando. Não é assim. Tá? Então, minhas filhas cuidam da base e eu trabalho mais com a competição. Quando a gente veio para Atibaia há 7 anos atrás, a gente já montou uma equipe de competição, competia com o pessoal da PIBA, e aí já estava jogando tudo, e aí a gente começou a armar uma equipe brincando no Major, naquelas quadras de areia do Major, e eu levei para alguns campeonatos. O nosso DNA é competição. E começamos a formar times, foi gerando, e aí nesses últimos 3 anos, depois que a gente abriu o centro de treinamento no Imperial, aí a gente começou. Ano passado eu estava com 12 equipes competindo, desde o sub-13, que são crianças de 11, 12 anos, até o 40+, que são adultos com 50, 60. Nós tínhamos um atleta com 72 anos de idade, seu Nilton, meu amigão, e jogava com a gente. E então a competição está no nosso DNA, e esse ano de 2025 foi muito especial, porque nós já tínhamos um atleta na Federação Paulista, que ele foi para o Renata Campinas e foi para o Centro Olímpico, campeão brasileiro, campeão paulista. Ano passado o Centro Olímpico ganhou tudo, e esse ano nós colocamos aqui na Federação, jogando por Atibaia, pela nossa cidade, 5 meninos e 2 meninas. Então, hoje, o Família Voleibol está com 8 atletas na Federação Paulista. Caramba! É legal isso, né? Projetar esses meninos para o futuro. Claro, sem dúvida. Muito bom mesmo. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, qual é o seu projeto, se você ainda tem, para o futuro com relação à Família Voleibol aqui em Atibaia? Você pretende abrir outras ou estruturar melhor? Olha, a gente teve muito medo de abrir a primeira. Nós tínhamos uns 70 alunos numa escola. Minha filha tinha algumas escolinhas em alguns condomínios. E eu tinha esse projeto no Major, gratuito, com 50, 60 jovens e adolescentes. E aí a gente abriu, minha filha foi demitida da escola, de repente, e aí a gente abriu esse do Imperial, com muito medo, e a demanda foi aumentando. De repente a gente tinha uma lista de espera muito grande, e abrimos a segunda unidade no Cerejeiras, já com 100 alunos. Então, quando a gente abriu a segunda, e essa terceira foi mais uma oportunidade de ter um espaço daquele no centro de Atibaia disponível, né? Muito caro, algo caríssimo, mas aí a gente já tinha fé para
para dar o passo adiante. Então, hoje a gente está atendendo vários bairros da cidade. Óbvio que se a demanda pedir, a gente quer atender. Por isso que eu estou sempre no Cerejeiras, porque é uma área mais carente de atividade física. Aí montou uma academia gigante lá, a gente alugou o galpão do lado e começamos ali. Então, é muito legal. Para a gente é prazeroso ver a criança com o uniformezinho andando para a academia, os pais levando. Então, o nosso projeto, ele não tem limites. A gente pensa em fazer uma franquia do Família Voleibol. Minha filha escrevendo o projeto, como funciona em termos de aula, para ter um padrão, porque a gente aqui capacita os nossos professores para atender do jeito do padrão do Família Voleibol. E sobre outras unidades, futuro, só Deus sabe, né? A gente está trabalhando, a gente trabalha. É muito bacana. E hoje a gente pode falar em quantos alunos, assim, no total? Hoje, fechamento do mês, né? Então, tô por dentro, assim, nós estamos com 580 alunos nas 3 unidades. 580? 580 alunos. E você tem capacidade para mais quantos? Eu tenho mais 120 vagas. 120, eu tenho capacidade para 700 alunos. Não é muito ainda, né? Não porque vai atender a cidade inteira. A gente vai ter que montar outra unidade em breve. Montar outra unidade. E assim, e vocês têm, né? Assim, como eu falei, o ambiente é gostoso. Eu acho que cria, né? Até quem, como eu posso dizer, você se empolga, né? Você fala, nossa, eu gostei demais daqui, vou trazer meu filho, meu sobrinho, meu neto, enfim. Incentivar realmente o esporte. E o ambiente lá é muito gostoso. Das experiências, né, Miriam, que a gente tem. Porque no dia 8 agora, a gente fez um bate-bola da mulherada. 8 de março, Dia das Mulheres, aí reunimos umas mães. Uma delas estava acabando de colocar o filho na equipe de competição, mora longe, aí tinha que fazer toda uma logística para o menino não perder a oportunidade. Menininho 2013, grandão. Falei, não, tem que investir nele. A mãe fez toda uma coisa e foi na reunião de planejamento anual das competições, porque a gente vai para a Taça Paraná, que é o maior evento esportivo da América Latina. A gente já participa em torneios em São Paulo e a Copa Itatiba também. Então, a gente tem 3 frentes de trabalho com as equipes que a gente tem. E a mãe participou. Então, aquele discurso do nosso projeto de forjar o caráter da criança, que a gente, ela ficou muito empolgada. Aí no dia seguinte, ela foram 3 amigas jogar com a mulherada. Aí das 3 amigas, uma levou 2 filhos pequenos, um de 7 e um de 10, já matriculou, chamou outra amiga, ou seja, num evento foram 7 matrículas. Tá vendo? Num evento das mulheres, algo assim, de contaminar, o que você falou. Contaminar não, contagiar. Contagiar, é verdade. Correta. Eu acho que atrai, né? É uma coisa que acaba atraindo e você sente a necessidade de estar ali. Sim, muito bom. E assim, você tem alguma história bacana, diferente, assim, que tenha acontecido com algum aluno que você possa falar? Então, o ano passado, tem um desses alunos que estão jogando a federação, e o menino é muito bom. Quando o professor da escola viu ele pela primeira vez, já jogou? Não, nunca joguei. Já levou para mim, falou, esse moleque é diferenciado. E ele era pequenininho, jogava com os grandões e tal, e ele ia. E o ano passado, a gente num torneio muito difícil, que é a Copa Itatiba, o vôlei masculino é muito exigido, ele é muita força física. Certo. E o menino deu uma desanimada, às vezes tu não... Aquelas frustrações, frustrações do esporte, você tem que aprender a lidar. Sim. E aí ele comentou com o técnico, acho que eu vou parar. E o técnico ficou desesperado, né? O moleque é craque e tal, vai parar. E veio comentar comigo. E aí, é saber lidar com o adolescente, né? E trabalhar eles para o futuro. E aí ele falou, tô pensando em parar e tal. Eu falei, é mesmo? Menino craque. Eu falei, tô achando que você deve parar mesmo. Porque se o esporte não te ensinou nada nesses 2, 3 anos, é porque não vai dar resultado. Então é melhor você parar. E só que não esquece, você desistiu igual aquele cara que era ruim e te viu jogando há 2 anos atrás, nem tentou, porque eu sou ruim. Então você não está lidando com as frustrações, tem que parar. Então eu não passei a mão na cabeça dele, né? E aí ele continuou, óbvio que ele não queria parar. Daquela conversa, ele ganhou 4 Viva Vôleis seguidos, o melhor da partida. E foi eleito o melhor levantador do torneio. Então 5 prêmios seguidos e agora vai representar a nossa cidade. Os técnicos da cidade sempre falam, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. E o moleque tá lá, vai representar a nossa cidade agora na Federação Paulista. Às vezes é aquele choque que você tem que dar, né, de realidade para a pessoa dar
Porque a vida não vai passar a mão na cabeça dele. Não vai mesmo. A vida bate mais doída do que eu. Opa. E eu falo para os pais, eu bato, vocês assopram aí, né? Porque a gente tem um trabalho bem rígido, assim, de disciplina, de regras, de uniformização, tudo, porque faz parte do projeto. Alguns já perceberam que eu estou dando treino bravo ali, mas é só um jeitão meu. Aí já vê que sou paizão, até abusa um pouco mais da amizade, né? Mas esse é o projeto mesmo. Então essa história foi interessante, que foi ano passado, né? E eu mesmo, particularmente, tive uma experiência muito legal, porque eu me lesionei muito cedo no esporte. E por ter passado um período difícil, né? Eu comentei em off com você, eu toquei na noite, fui pagodeiro, então tive alguns problemas que me afastaram do esporte, né? Por um período longo. E eu tive uma lesão muito cedo e quando deu ali uns 40 anos de idade, eu não conseguia mais jogar, nem brincar de lazer. Fiquei muito desanimado, aí eu vi uma entrevista na televisão, uma esportista que teve um problema no joelho e foi jogar vôlei paralímpico. E aí minha esposa brincou comigo, falou assim, olha uma solução para você, vai jogar vôlei paralímpico, meio que zoando, só que eu conhecia a fisioterapeuta da seleção brasileira. Aí apresentei a minha lesão no joelho para ela, que era uma artrose grau 4, apresentei a minha mobilidade de joelho, ela falou assim, você já pode jogar paralímpico, porque tinha um atleta de mínima por equipe, que é um atleta que não joga mais em pé, tem uma lesão não aparente, não amputado nem nada, e pode jogar um por time. Aí eu fui, com 40 anos de idade, fiz o teste no SESI, comecei a treinar lá, depois de 3 meses fui dispensado, aí começamos uma equipe em Peruíbe, que eu era técnico e jogador, aí no primeiro ano fomos campeão brasileiro da Série C, e aí eu fiquei 3 anos, entrou patrocinador, salário, bolsa atleta, então dos 40 aos 43 eu joguei profissionalmente, paralímpico, sentado, dentro das minhas limitações. Então foi uma experiência assim, que o esporte ele reanima a nossa vida, me deu um up, sabe? Depois chegando no Zenta, você poder voltar a competir, treinar pesado na musculação, na academia, em prol dos campeonatos. Então o esporte ele dá vida. Te dá, né, essa possibilidade. E, assim, depois de mais de 40 anos, né, no esporte, transformando tantas vidas, como é que você se sente, você, pessoa, como é que você se sente mediante tudo que você já conquistou nesse... É uma missão, né? Eu costumo falar que o nosso trabalho é uma missão, porque no período que eu dava aula de matemática, as pessoas me perguntavam, você é formado em educação física? Eu falei, não, em matemática. E eu sempre trabalhei com vôlei, porque era mais fácil atingir o adolescente, você está perto deles, porque o meu propósito sempre foi eles não passarem pelo que eu passei na vida. Então, a partir do momento que eu tive minha vida restaurada, eu te falei, quis mudar de vida, ter reconstruída, eu comecei a cuidar dos adolescentes para não viverem aquilo que eu vivi, porque é ruim. As experiências na noite, né? Então, e o esporte faz essa ligação de afastamento. Você falou do celular, mas também de outras coisas, de balada, de problemas que a sociedade apresenta para os adolescentes. Então, o propósito sempre foi esse. Então, desses anos todo para cá, com o vôlei mais ou menos uns 18 anos, e desde a época da matemática, eu só dava aula de matemática, sempre foi próximo deles e para mim é o troféu. Esse é o melhor salário. É saber que as vidas estão sendo transformadas através de um projeto meio que pessoal, familiar, mas que dá frutos, que dá resultado. Então, eu falo para eles, né? Às vezes vê a grandeza do família em Atibaia, as pessoas acham que a gente está com dinheiro, tá? A gente está sobrevivendo, pagando as contas, porque as despesas são altas mas também. Ricos, porque os resultados de riqueza, que são pessoas e vidas transformadas. Parabéns, muito bacana. E desses seus irmãos, algum se transformou, algum deles no profissional? Então, a minha irmã mais nova, né, a caçulinha dos 6, ela que foi mais longe no esporte. Aos 12 anos ela jogava no antigo BCN, que era no Guarujá. Aos 14 ela saiu de casa, foi morar no Ibirapuera, em São Paulo. Aos 18 profissionalizou e foi para os Estados Unidos. Só que ela teve uma lesão de joelho e não voltou bem. Entendeu? Aí dispensaram ela nos Estados Unidos, ela voltou, já estava fazendo educação física, continuou jogando na faculdade e aí começou a trabalhar já como técnica. Mas ela, assim, que foi mais longe. O resto era esporte amador, escolar.
E é um braço do Família Voleibol, é dar uma vida de atleta de competição igual de alto nível, Sim. mas vivendo aqui em Atibaia, viajando final de semana, sem mudar totalmente a vida assim de logística, entendeu? Então, é um dos projetos, é dar vida de responsabilidade para eles, mas eles estão aqui tocando a vida deles. Então, essa minha irmã, a Flávia, que é técnica do Família Voleibol Santos e proprietária do galpão lá, e ela foi mais longe. Tô levando. Você comentou alguma coisa sobre condomínios? Vocês fazem alguma Então, coisa nós tínhamos sentido, trabalho pós-pandemia, né? Ok. Que tinha essa necessidade, não Sim. podia estar tudo aberto. Então, era um trabalho restrito, que a minha filha que fazia, né? Nos condomínios. E aos pouquinhos a gente foi parando, ela foi parando para cuidar do negócio dela também, né? E acabou ficando mais no centro de treinamento. Aí hoje está focado bem nos centros, né? Só. Agora a gente não dá conta, né? Muita coisa, né? Olha quanto aluno que vocês têm. Muita aula. Muita aula, muita coisa. Você tem mais alguma coisa que você gostaria, que você acha importante a gente estar mencionando aqui? Outra situação que tem acontecido bastante, dos adultos iniciantes, pessoas que não jogaram vôlei, não jogavam e querem aprender. E é um esporte muito legal. Porque as pessoas interagem, então você vê a alegria da mulherada que joga e tal. Não tem idade, né? Então você pode, mesmo começando tarde, se divertir. Se você vê os campeonatos de Master que tem no Brasil, milhares de pessoas se deslocando para as cidades para jogar voleibol, para fazer aquela interação com os amigos, que às vezes você só vê uma vez no ano. Então a mensagem é: pratique esporte. Né? Independente da modalidade, a gente é especialista em vôlei, mas tem outros especialistas na cidade, no Brasil. E então pratique esporte, porque tinha um slogan muito forte em Santos, que era uma campanha que é: esporte não é drogas, pratique. É verdade. Então ali a pessoa que é o iniciante ou até mesmo o inexperiente, mas que tem vontade de praticar, consegue desenvolver alguma coisa ali. Você tem ali um... Sim. Mas só por curiosidade mesmo, isso em quanto tempo, em média, a pessoa consegue desenvolver algum trabalho? Depende da habilidade motora. De cada um. Tem mas adulto média, que entra fazendo errado, termina fazendo errado, mas está lá se divertindo. Então já tem o outro lado também, né? Porque tem uns que são mais centrados, querem aprender exatamente como dar a manchete, um toque, e a gente está lá para ensinar. Mas no final, tudo acaba em vôlei. É tudo diversão, né? Exatamente. Se você for ver mesmo, quando você está aprendendo, você está se divertindo, né? Eu não sou nem professor nesse horário, é monitor. Eu fico cuidando deles. É isso mesmo, gente. Olha, acho que é bem interessante tudo que nós falamos aqui. E o esporte realmente ele tem o poder de transformar vidas e criar oportunidades, né? E a Família Voleibol faz um trabalho diferente, dando esperança aqui para as nossas crianças e os nossos jovens aqui da cidade de Atibaia. Então, se você pensa também em fazer algo diferente para o seu filho, para alguém da sua família, ou até mesmo para você, vale a pena, pesquisa mais Família Voleibol. Então, olha, eu queria te agradecer, Evandro. A gente teria que... Eu que agradeço. Aqui ficar um tempão ainda falando sobre tantas coisas, mas eu fiquei bem contente, gostei muito de poder falar com você. Foi bem divertido, bacana e esclarecedor. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. E acompanhe aí, vamos por esses vídeos aí para rodar bastante. É isso aí. Tchau, gente. Super beijo. Até o próximo Pessoas em Negócio podcast para você.